confrontos que o Sormani pediu dos últimos 10 anos, entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, o que acontece também? Primeiro entre Corinthians e São Paulo, depois o São Paulo nos clássicos. O São Paulo, os números do São Paulo em clássicos são muito ruins. São Paulo e Corinthians nos últimos 10 anos, 37 jogos, São Paulo ganhou 6 jogos apenas, 12 empates e 19 derrotas. Nossa! E o São Paulo contra o Corinthians nos últimos 10 anos tem 27,02% de aproveitamento. Maior derrota no Corinthians 6-1 naquele Brasileirão na última rodada de 2015 e a maior vitória 4-0 no Brasileirão de 2016. Olha o confronto dos últimos 10 anos. Fábio Sormani, por que isso? Olha, Benja, sempre foi assim. O Corinthians se dava bem contra o São Paulo, o São Paulo se dava bem contra o Palmeiras e o Palmeiras se dava bem contra o Corinthians. Sempre foi assim, sempre foi assim. Mas não desse jeito. Não desse jeito. Isso é um absurdo que está acontecendo. Eu acho que é trauma. Não, isso coincide também com o mau momento que o São Paulo vive mais 10 anos. Explicações são fáceis. O último título que o São Paulo conquistou foi em 2008, título importante. Não, teve importante, foi a Sul-Americana. Mas não sei o que, a Sul-Americana tinha uma importância menor em 2012, diga-se, não tinha o status que tem hoje. Já valia a vaga na Libertadores, sim, mas né? não tinha, a vaga da Libertadores não determina pra mim a importância de um campeonato. Ela foi elevada Os campeonatos não são classificatórios. Mas ela tinha um status menor, eu acredito. E ganhou daquele jeito, com meio jogo e tudo mais, enfim. O São Paulo não conquista um título de grande expressão mesmo faz 10 anos. O São Paulo tem sido um coadjuvante de campeonatos brasileiros há 10 anos. O São Paulo não ganha campeonato paulista há quantos anos? 12? Desde 2005. 13 anos, vai fazer 13 agora. Então acho que coincide com esse momento muito ruim que o São Paulo vive desde o tricampeonato lá. Mesmo o São Paulo não tendo... momento ótimo do Corinthians, né? Mas mesmo o São Paulo não tendo um time assim tão qualificado, geralmente aquele jogo clássico, era aquele jogo que equilibra. Nem sempre aquele time que tem uma vantagem esmagadora em termos de qualidade de elenco. Então, pois é, porque passa por isso. Pra você ver... Por isso também, porque quando você tem um adversário teoricamente mais fraco, quando é clássico, as coisas se equivalem. Sim, vocês viram o comportamento. Porque não são 10 anos em que o Corinthians... Deixa eu mostrar que o Corinthians linearmente é mais forte que o São Paulo. Teve momentos aí que o São Paulo... Vamos colocar agora com o Palmeiras. Peraí. Só antes de colocar, só queria falar o seguinte. Vejam o comportamento do Dorival no banco de reserva. Peraí, a gente já vai falar isso aí. Olha, contra o Palmeiras nos últimos 10 anos, Sormani. 30 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 43% de aproveitamento. É um número maior, mas também não consegue... Começou a desequilibrar nos últimos 2 anos. Mas pelo seguinte, a explicação pra mim é lógica. O Corinthians, em quantas vezes mudou radicalmente de formato, de projeto, de time nesses últimos 10 anos? Muito pouco. Né? De 2008 pra cá, o Corinthians praticamente não mudou seu esquema. É verdade também. O São Paulo teve 16 técnicos. Sim. Muda toda hora é um time diferente, é uma escalação nova, troca um elenco, vem outro. Mas o São Paulo nunca foi um time constante, o Corinthians é um time. Assim, mas como o Flavinho fala, clássico é clássico. Claro, mas Benja, não é só o clássico. Você tem um time que é muito melhor há 10 anos, é muito mais organizado, estruturado, e esse time, dentro do clássico, vai ser melhor. E o Palmeiras, nesses últimos 2 anos, em relação ao São Paulo, foi um time um pouco mais sólido, com menos mudanças, com mais investimento, com mais poderio ofensivo e agressivo de mercado, que fez com que tivesse mais condição de vitória. Mais poderio agressivo e ofensivo de mercado é Dona Leila. Isso aí a gente pode resumir essa frase patrocínio toda. Tem peso, é claro. Isso floreia muito. Não. Só queria voltar a falar do comportamento do Dorival no sábado, durante o jogo. O Dorival é um cara calmo. A gente conhece ele. Ele estava transtornado no banco. Isso o adversário era o Corinthians. Exatamente. O adversário era o Corinthians. Olha isso. Foi só por isso? Olha lá. Olha isso. Vou colocar uma pitada a mais aí, Sormani. Você não acha que esse negócio aí da contratação do Trellis e do Nenê também influenciou no comportamento do Dorival? Isso que eu queria falar. Porque o Dorival, ele tava, inclusive, pé da vida na entrevista coletiva. Não sei se vocês assistiram, tiveram a oportunidade de assistir. O Sormani vai falar agora a respeito da situação. Então, eu não sei se esse comportamento do Dorival também não está atrelado à atitude da diretoria do São Paulo, Sormani. Exato, perfeito. Eu falei isso, inclusive, no Rodada Fox de sábado. Deu tempo de destrinchar e falei assim, olha, me aguardem que na segunda-feira no rádio eu vou falar sobre isso. Gente, é o seguinte... Ô, diretoria, vocês querem mandar o Dorival embora? Ou não querem mais o Dorival? Manda embora. Fazer o que vocês estão fazendo, eu não acho legal. O que a diretoria está fazendo? Ué, tá contratando jogador que ele não pediu. Ele não pediu o Nenê. Deixou claro na entrevista. Ele não pediu o Nenê. Eu pedi. Ele não pediu o Trellis. Ele pediu um jogador liberado. São Paulo não contratou nenhum. Ué, aí o cara tem que botar o jogador pra jogar, porque foi contratado.
O São Paulo vai contratar o Nenê, vai deixar no banco? Os caras vão... Vai sobrar pro treinador. O Dorival vai cair. Então, exatamente. A impressão que dá é essa. O Dorival vai cair. Os caras querem mandar embora o Dorival e não sabem como fazer. Não tem coragem pra mandar embora. E fica contratando um jogador que ele não pediu. Ele não quer. Então, eu acho isso uma grande sacanagem com o treinador. O treinador tá pedindo um jogador pra essa posição. Você vai lá e compra pra essa daqui. Que é isso? Pra que o São Paulo contratou o Trellis? Ele falou pra mim, não, nas entrevistas, várias vezes, não preciso de jogador de centro. O Raí e o Ricardo Rocha contrataram sem perguntar pra ele? O Ricardo Rocha de futebol hoje é o Raí e o Ricardo Rocha. Não. O Ricardo Rocha tem uma outra função, até onde eu sei. Não é o Raí. O Raí, exatamente. O Raí tem que se explicar. O Raí tem que virar público e dizer o seguinte, contratei sim, e ele vai fazer esse time jogar. Se não fizer, eu vou mandar embora. É uma posição, tá? Não contratei. Se não contratou, então tem alguma coisa errada. O Raí deve uma explicação à torcida do São Paulo do porquê que ele está contratando jogadores que o treinador não está pedindo. Que história é essa? Raí, e aí, João Velho? Você tem que virar público. Tem aí o Dorival falando que não queria o Nenê? Vamos colocar, vamos. Estou esperando acabar aqui. Pode chamar a produção, podemos colocar no ar aí a entrevista. Olha lá o Dorival, como é que ele tá? A entrevista do Dorival. E olha, lembrando, na segunda-feira passada, quando eu falei, se fosse São Paulo, contratava o Nenê e tal. E o Sormani checou com algumas fontes do São Paulo, lembra? Que, até que você falou, olha, o cara falou que não vem, esquece, impossível. Eu falei, olha, no dia seguinte, falei, olha, ele já até acertou salário. Então, tudo sendo feito nas costas do treinador, na calada da noite. Gente, pelo amor de Deus. Reparem nas frases do Dorival. Então vamos ouvir. Reparem. Vamos ouvir Dorival Júnior depois da derrota com o Corinthians do sábado. Fala aí, Dorival. A situação do Cueva está entregue à diretoria, não é a comissão técnica, é um pouco diferente o quadro. Com relação à marcação, nós tivemos algumas dificuldades iniciais, depois não mais. O time se posicionou, corrigimos um posicionamento que nós observamos o Petros um pouco adiantado e os dois volantes trabalhando nesse intervalo que estava existindo, então um raio de ação muito grande para o Jusilei poder neutralizar tanto um lado quanto o outro, ficava impossível que isso acontecesse. Quando nós corrigimos esse posicionamento, eu acho que a equipe melhorou. Segundo tempo, não tivemos um problema sequer. Eu acho que o Corinthians teve talvez uns 5, 10 minutos do segundo tempo, onde teve uma outra ação ofensiva, mas não mais que isso. Eu acho que o São Paulo foi para cima, tentou o gol, criou oportunidades, trabalhou pelos lados do campo, buscamos infiltrações com uma equipe muito bem armada, muito bem montada. Eu acho que foi um bom jogo, que satisfez naturalmente pelo espetáculo que foi proporcionado, pelos gols que saíram. O São Paulo naturalmente sai com uma derrota, mas uma derrota onde nós reconhecemos que o Corinthians fez por merecer a vitória, porém o São Paulo não merecia jamais essa derrota da forma como aconteceu. Então eu acho que são duas situações bem distintas e eu vejo um crescimento muito bom da equipe em todos os aspectos, enfrentando uma das melhores equipes, se não a melhor nesse momento do futebol brasileiro, até pelo título conquistado aí há pouco menos de um mês. A situação do Cueva está com a diretoria, não está com a comissão técnica, é um pouco diferente. Com relação a Trellis e Nenê, são dois grandes jogadores, todos sabem disso. Foram opções apresentadas pela diretoria ao mercado, opções de mercado que acabaram acontecendo. Nós estávamos trabalhando outros nomes com outras funções, mas são dois jogadores que vêm para qualificarmos o grupo. Eu acho que isso é um fato importante e espero que eles cheguem bem e que façam aí uma grande competição. Peraí. Ele falou... Deixa eu falar. Ele falou o seguinte, foram duas opções apresentadas pela diretoria. Então não é que foi contratado e avisaram ele,
Contratamos o Nenê e o Trey. Benjamin, faça a leitura da frase do cara. Faça a leitura, não. Brincadeira, Benjamin. Espera só um minuto. Que é isso? Ele falou... Nem parece que você tem 40 anos de profissão. Não tem 48 de vida. Você fez ele 53 falou assim, anos não, agora? 48, e mesmo esforço também não dava. Ele falou, foram 2 opções apresentadas pela diretoria. Para posições e para funções que nós não estávamos pedindo. Claro, faça a leitura do negócio. Você queria que ele dissesse o quê? O Leco me ferrou? O Raí me passou a perna? É isso que você queria que ele dissesse? Sem eu saber? Você queria Benjamin. Olha só, para Benjamin. Repete o trecho, eu quero Se analisar a diretoria está contratando, ele chega aqui e fala assim... Oportunidade de mercado. Ele chega e fala o seguinte, olha, eu não pedi os jogadores, pronto. Mas aí, Benjamin, você ele deu recado de outra forma. Ele não diz. Ele deu recado de outra forma. É só aquele pedacinho pra frente. Gente, vocês têm um amor platônico. Mesma coisa que ele falou. O que o Dorival também falou o seguinte, olha, o Corinthians mereceu ganhar, mas o São Paulo não mereceu perder. Do jeito que perdeu. De que jeito a frase perdeu? não morreu aí. De que jeito perdeu? Não, eu tô dizendo o seguinte, ele disse o seguinte, o Corinthians mereceu vencer, mas o São Paulo mereceu perder do jeito que aconteceu. Mas que jeito que aconteceu? Não sei, pergunta pra ele. Eu pergunto pra ele, que jeito que aconteceu? Foi roubado, foi... Você não pode botar um ponto numa frase onde não existe ponto. Gente, não é um amor, é isso. Não é amor. A frase do Dorival, Benja, na hora que ele fala, o Flavinho são opções pediu de mercado. Trabalhávamos com outros nomes nessas posições. De novo. O Flavinho, ele pediu os jogadores que não vieram. O Flavinho, então pede o chapéu. Entrega. Falou, olha, eu não pedi, eu não quero. Eu quero ver de novo. Ó, produção, separa só o trecho dos jogadores. É que o Flavinho pediu pro vídeo de novo. Ele fala assim, o Cueva tá com a diretoria e tal, vamos ver. Olha que a produção tá... E, aliás, a informação do Cueva que eu dei na sexta-feira aqui bateu. Bateu. A fonte é boa. Nem pro banco ele foi. Foi um absurdo. Mas é o que ele falou. Não, a postura é da diretoria que não quer. Não foi ele que determinou isso. Mas ele queria. Isso aí Ele quem? O Dorival. Se o Dorival quiser... O Dorival não quer trabalhar mais com o Cueva. Então não é diretoria. É uma opção dele. Por mim não joga. É uma decisão nesse momento da diretoria. Mas ele queria o Cueva? Não sei. Que não sabe. Não sei. Ele queria o Cueva no jogo? Pronto. Não vai doer falar. Não é isso. Eu não sei. Você quer que eu fale uma coisa que eu não sei? Eu não sei. Você sabe. Eu não tenho falado com o Dorival, eu não sei. Você quando mente, você franze a testa e faz uma cara estranha. Não. Mas sabe. Vou repetir, faça encane. O Dorival queria colocar o Cueva em campo ontem? Não. É a informação que ele tem. Eu não tenho essa informação. Se eu tivesse essa informação, eu venho aqui e digo, não quer. Mas eu não tenho essa informação. Se eu não tenho. Jogaria. Não sei. A informação que eu tinha na sexta-feira é que a diretoria puxou o Cueva, o tirou do jogo contra o Corinthians no sábado. Nem no banco ele ia ficar. Eu falei aqui. São Paulo tá jogando bem, na sua opinião, esse campeonato no começo? Não tá jogando bem. Ele tem jogado bem alguns momentos, alguns jogos. Eu não acho, por exemplo, que ele foi amassado pelo Corinthians. Não acho. Tanto que o Mano, na análise dele, falou, quando o São Paulo empata o jogo, ele estava melhor que o Corinthians. Ele chegou a empatar o jogo jogando bem contra o Corinthians. No segundo tempo, o São Paulo morreu. Não foi um bom jogo. Diego Souza não jogou bem, não, né? Não jogou, exatamente. O São Paulo... Então vamos analisar. Tá sozinho lá na frente? Então vamos analisar. O time é fraco, Aí, o primeiro gol do Corinthians. O Jusilei para. O Jadson faz o gol. O segundo gol do Corinthians. O seu Anderson Martins completamente perdido na jogada. Gente, isso destrói o time. Ainda mais quando você está jogando contra o adversário, que é traumático. E é dessa forma que o Dorival falou. É como perdeu. Perdeu em lances bobos, individuais, de erros primários. Foi isso que ele queria dizer. Mas teve teoria da conspiração. Perdeu em lances juvenis. Né? O Jusilei, que é o volante, que não acompanha o meio. Aí você usou um buraco. Você usou um termo que eu concordo com você. É impressionante o nervosismo juvenil em certos momentos do jogo. Olha o buraco, Ben. Trauma. O Jadson estava sozinho na área. Sozinho na área, olha só. Ó, Jusilei. Ele tá sozinho na área. Olha isso. Não tem ninguém pra acompanhar o meia que Gente, não tem 40 metros. Põe o segundo gol agora. São Paulo tem 2 volantes de marcação e nenhum acompanha o meia. O Sormani falou uma coisa importante. O São Paulo consegue atuar bem em alguns minutos dessas primeiras partidas da temporada. Não consegue manter o mesmo padrão, o que é muito difícil. Mas não consegue manter o mesmo padrão em 80, 85 minutos. O São Paulo o time tá é muito fraco, Cassino. Exatamente, porque o time tem muita molecada ainda.
perdeu muitos valores. Todo mundo sabe disso, não estou falando nenhuma novidade. Da temporada passada, principalmente o principal valor, que era o Hernanes, e o Dorival está tentando ajeitar o time do jeito que ele pode com a garotada. Eu continuo achando que essa é a Petros verdade. e Jusilei formam uma dupla ruim de Eu montaria o São Paulo com 3 zagueiros. O Hudson não pode estar. Jusilei, pra mim, é um jogador lento. E o Rodrigo Caio protegendo a defesa. Eu também achei. Você entendeu? O Jusilei pra você poder jogar com os laterais soltos. O Jusilei é lento pra fazer a função que foi determinada dele. Aí o Dorival tem culpa. E o Hudson no banco. Com o Hudson no banco. Inexplicável. Esse é o erro do Dorival. Dorival, e aí? Como é que você bota o Jusilei pra jogar, tendo o Hudson no banco? Ou por que o Hudson não joga? Por que o Hudson não joga? Por quê? Será que é só um problema com o Dorival Campo ou tem ordens maiores? Tipo, o que você sabe que a gente não sabe? Não, é um questionamento. O que são as ordens maiores? Não tem informação. Eu tô dizendo, será que são ordens maiores? De quem? De diretoria? De não, que mas qual motivo? Segura o jogador para tentar negociá-lo, não queima ainda aqui, vamos ver o que tem de oportunidade de mercado. Não vejo essa convicção da diretoria de São Paulo com a participação do Jusilei em 2018. Porque se o Jusilei fosse, o Hudson, se o Hudson fosse esse cara tão requisitado assim, tão importante, jogaria por bola. Esse time é Hudson e mais 10, com todo respeito. Facincani, o Raí falou pro Dorival, o que você acha do Nenê e do Trellis? Claro que sim, eu acredito nisso. O Dorival falou não? Sendo a figura do Raí. Talvez o Dorival tenha dito o seguinte: prefiro A e B para determinadas funções, mas já que tem, pode vir. Esse negócio de assim, uma possibilidade de mercado. Não quero, não vem. Facincani, na boa. Esse negócio de possibilidade de mercado é uma grande balela. Oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, enfim, o termo que vocês queiram usar. Isso daí é jogador empurrado goela abaixo do treinador, tá na cara que é. O Dorival deixou claro naquela frase, a leitura pelo menos que eu fiz foi essa. Ele deixa bem claro. O Juvenal fazia isso. Ele deixou bem claro que as opções que ele sugeriu para a diretoria de São Paulo eram em outras posições e outros nomes. Então, ele não sugeriu nem o Nenê e nem o Então, o Flavinho pediu, a pedido do Flávio Jones. Depois eu quero falar. Vamos ouvir só o trecho. E da volta ele fala. Vamos ouvir só o trecho que o Dorival fala das contratações aí do Nenê e do Trellis. Com relação a Trellis e Nenê, são 2 grandes jogadores, todos sabem disso. Foram opções apresentadas pela diretoria ao mercado, opções de mercado que acabaram acontecendo. Nós estávamos trabalhando outros nomes com outras funções, mas são 2 jogadores que vêm para qualificarmos o grupo. Eu acho que isso é um fato importante e espero que eles cheguem bem e que façam aí uma grande competição. Bom. E deixa. Não, a impressão que eu tenho é que ele não pediu esses jogadores especificamente. Mas que ele aceitou. E outras funções. Sim. Mas que foi que comunicado a ele, ele falou tudo bem. Tratados a sua revelia. Chegar lá pro cara e falar assim, ó, bicho, nós temos isso aqui. Esses que você quer não dá. Mas o Flavinho, Então, ele tentou com essa frase amenizar a situação. Não, eu acho que ele não tá. Eu acho que ele não tá. Ele não quis brigar com o Raí. Mas eu acho Porque numa queda de braço, Flavinho, se ele bate de frente com o Raí, quem roda é ele. Eu sei, mas eu acho que, assim, pra mim ficou claro que não foram contratações feitas na calada da noite. Eu acho que não foram contratações feitas sem que ele tivesse sido ouvido. Eu acho que ele pode não ter pedido. Não, esses eu não pedi, não quero esses. Eu quero o A e o B. Mas nós temos o C e o D. Bom, então tá bom, então traz o C e o D. Flavinho, mas me parece que há uma certa indisposição já ali entre o técnico e essa direção. Mas Flavinho,